Olá, começando aqui mais um Fred Responde. Fiquei bem feliz com o outro vídeo, com a repercussão, com o fato de que vocês estão gostando do formato. E para você ficar sabendo dos próximos vídeos, se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo se você gostar. Enfim, vamos seguir em frente com as perguntas. Vamos lá. Fred, como você faz quando você desanima de sua missão de vida? Isso é Quem enviou essa pergunta vamos falar de cavalos? Eu sempre acho um pouco engraçado quando eu vejo os seus comentários. Nada contra cavalos, mas é engraçado. Quando você era uma pessoa super feliz e tinha um objetivo bem definido, começou a fazer de tudo por ele, mas devido a decepções profissionais e amorosas, você vai desanimando e de repente perde toda a motivação para viver, pois sua missão de vida era seu maior objetivo. Senhor, vamos falar de cavalos? Engraçado, né? Essa coisa da felicidade baseada num objetivo, ela é sempre muito frágil. A felicidade, quando ela é um processo muito condicionado, algo muito concreto, ela causa um problema potencial, porque se você muda enquanto pessoa, se o seu objetivo muda em relação a algum evento, alguma coisa em particular, você está frito. A sua felicidade precisa estar fundamentada na sua capacidade de usufruir a vida, seja lá em que contexto for. Uma coisa que eu sempre penso, às vezes meio tonta, vamos imaginar que a psicologia deixasse de existir. E ela é uma das minhas grandes fontes de felicidade. Eu ia morrer? Eu ia ficar desmotivado? Eu ia abandonar tudo? Não. Eu ia continuar usufruindo da minha vida, do meu bem-estar e encontrar outros caminhos, porque a minha felicidade ela está em servir. Se eu estiver servindo com a psicologia, com o jornalismo, com o direito, com a medicina, com a química, com a física, isso é menos importante. Então, a nossa felicidade ela não pode estar fundamentada num objeto específico. Então, acho que você tem que dar 2 passos atrás e começar a buscar a fundamentação da sua felicidade num processo interno, mais autônomo, que independa tanto de uma coisa concreta funcionar ou não funcionar e se o amor da sua vida colaborar ou não para isso, ok? O Cássio, Fred, como lidar em uma relação onde os mundos das pessoas são totalmente diferentes? Exemplo, ela tem filho e eu não. Putz, é um relacionamento mais trabalhoso. Uma coisa que eu digo, né? Quando tudo vai bem já é difícil. Quando tem mais empecilho, você tem que ser muito, 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 muito mais cuidadoso. Ou seja, você vai se relacionar como se estivesse num campo de guerra. Então você vai ter que ser muito mais cuidadoso, generoso, harmonioso. Vocês vão ter que alinhar as conversas de vocês de uma maneira muito mais inteligente. Vocês vão ter que ter uma logística que funcione muito bem. Porque se vocês não tiverem isso, a possibilidade da coisa não funcionar é muito maior. E no caso de ter filho, ela tem filho e eu não. Você tem que, em alguma medida, adotar esse sistema familiar dela dentro do seu coração, porque é parte da vida dela e vai fazer parte da sua. Então, adotar essa família que vem junto é super importante, mesmo com todos os reveses que uma família vindo junto pode ter associado, tá ok? Fred, da Ariane Carvalho, como agir quando o companheiro é diagnosticado com alguma doença mental, como depressão ou síndrome do pânico? É importante para o tratamento o parceiro doente, não doente, fazer terapia também? Ariane, é fundamental que qualquer pessoa que esteja convivendo com alguém que esteja passando por um tipo de transtorno mental mais acentuado, faça a terapia também, porque o efeito colateral é em cima de todo mundo, né? Então é como se você fosse um codependente daquele processo. Então por isso que os alcoólicos anônimos eles têm o trabalho feito com a família, porque você também acaba participando desse processo e você precisa saber também como quebrar esse ciclo na relação da pessoa com você, seja um ciclo de dependência, de vitimismo, de imaginação excessiva, de medos exagerados. É importante você estar sabendo também como lidar com as suas emoções quando as coisas não vão muito bem com a outra pessoa, tá ok?
André Alves. André, você reclamou que eu nem cheguei nem tinha chegado na sua pergunta. Olá, Fred. Como encontrar algo que se ame fazer, um propósito, estilo de vida de acordo com os valores pessoais? Bom, André, primeiro você tem que saber definir os seus valores pessoais. Em vários momentos da minha vida, eu refaço um pouco esse exercício. Quais são os meus valores pessoais? Quais são as coisas que eu admiro, que eu valorizo quando eu vejo um filme, quando eu vejo uma história que uma pessoa me conta, quando eu converso com alguém? Que coisas que eu admiro numa pessoa? E aí eu vou anotando os valores. Então, para mim, por exemplo, sabedoria, compaixão, humildade, respeito, são valores super importantes para mim. Então, definidos os valores, né, que você falou, o estilo de vida vai ter que ser um pouco a ver com a sua personalidade. Tem um vídeo que eu gravei que é sobre estilo de vida, tá bem legal. Em algumas semanas eu vou lançar ele. E você vai ver que o seu estilo de vida tem mais a ver com a sua personalidade. Então, por exemplo, eu tenho uma personalidade mais para introvertido. Então, meu estilo de vida, bem ou mal, minha profissão, ela é toda focada para o meu mundo interior. Então, eu trabalho num consultório, várias horas num lugar fechado, sou mais caseiro, sou mais família, sou mais amigos, menos saída, menos balada, menos festança. Gosto, mas eu gosto mais de uma relação mais intimista. E amar, encontrar o que você ama fazer, você tem que pesquisar, né? Você tem que estar muito atento às coisas que você gosta, às coisas... Então, por exemplo, você vai numa livraria, que tipo de assuntos você lê? Você vai numa banca daquelas que tem um monte de revista, que tipo de coisa você vai procurar? Que filmes que você gosta de ver? Quais são as coisas que te chamam deixa o seu coração vívido? Então vale a pena você, às vezes, procurar naquele guia do estudante todas as profissões que existem, explorar todos os meios, todos os caminhos, todas as subpossibilidades, perguntar para as pessoas que você conhece como elas trabalham, o que elas fazem, como elas se nutrem daquilo. Então você tem que fazer um processo muito investigativo e de anotação para você ir descobrindo mais ou menos o seu caminho. Então, pelo menos foi assim comigo, é assim que eu oriento e espero que funcione com você, tá bom? Um abraço. Olinda, gosto muito dos seus vídeos, gostaria de saber se você segue alguma religião. Olha, Olinda, eu digo que eu sou um buscador. A religiosidade, para mim, eu vejo como uma coisa super importante na vida das pessoas, e eu já transitei por várias buscas religiosas, e por isso que eu digo que eu sou um buscador, porque eu tenho muita afinidade com a tradição cristã, eu tenho muita afinidade, por incrível que pareça, também com tradições orientais, então eu diria que eu sou um buscador, cultivo a minha espiritualidade, talvez não do jeito que as pessoas imaginem, necessariamente vinculada a uma tradição religiosa, mas eu me vejo como um buscador, sim, tá bom? Jéssica Ferreira. Fred, como uma pessoa pode se descobrir, conhecer mais sobre si mesmo e procurar se aceitar como é? Puxa, Jéssica, foi um pouco do que eu falei para o André. Você tem que fazer um processo de autoobservação, de análise, de anotação. Ter um diário emocional é super importante quando você está buscando essa autodescoberta. Tem alguns livros de autoajuda que às vezes são bobinhos, mas eles não são tão bobinhos quando eles ajudam a fazer perguntas importantes a seu respeito. Tem algumas coisinhas, alguns joguinhos, alguns cards que às vezes eu encontro em livraria que fazem perguntas a respeito de coisas aleatórias da vida. Se eu não me engano, da editora Matrix, que até eu publiquei o meu livro Como Se Libertar do Ex. O Paulo, que é o dono da editora, ele tem alguns cards muito legais de perguntas meio malucas, meio aleatórias. Fazer para si mesmo essas perguntas ajuda você a descobrir coisas que você não sabia a seu respeito. Quais são seus limites morais, quais são seus gostos, suas tendências, seus hobbies, suas paixões, seus sonhos.
e vai anotando. E isso é um processo dinâmico que vai mudando ao longo do tempo, tá bom? Então não é uma coisa fechada e estática. Aline de Carvalho. Adoro seus vídeos, sou uma pessoa ansiosa e bastante medrosa. De onde vem o medo e como controlar esse sentimento aprisionador? Aline, eu vou falar um vídeo só sobre medo, mas o que eu queria adiantar é o seguinte, o medo é uma emoção super importante. Ela nos deixa alerta para perigos reais, concretos ou simbólicos, imaginativos. O problema não é o medo, o problema é a imaginação excessiva que se faz em cima do medo. Ou seja, quando a gente se deixa impressionar excessivamente e adota uma perspectiva catastrófica das coisas. Aí, esse é o grande problema do medo, porque o medo em si não é um problema, mas é o que você faz com o medo que se torna um grande problema, tá bom? Então você precisa controlar a sua imaginação, desviar a atenção, se focar em coisas concretas, se conectar com pessoas reais e sair um pouco da cuca imaginativa. Nesse sentido, o processo de terapia ajuda, meditação ajuda, prática de atividade física ajuda, enfim, várias coisas que você pode fazer para poder canalizar o seu corpo para o momento presente e sua mente não ficar devaneando. Van Alves, como se manter alheio à saúde mental diante do bombardeio de notícias ruins em geral que nos cercam todos os dias, quando você é muito sensível a tudo? Van, super importante sua pergunta e bem atual, sempre atual, né? É possível você sentir alegria, bem-estar emocional quando o mundo está pegando fogo? Sim, porque você precisa manter um equilíbrio entre a alienação e a conscientização das coisas. Se você se aparta de tudo, ignora tudo que está acontecendo, não é um bom caminho, porque você vai estar alienado e não vai estar entendendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Não é bom. Mas se você ficar excessivamente consciente de tudo o tempo todo, 24 horas militante, isso vai te desgastar de uma maneira brutal. Então é importante que você tenha ilhas de conscientização, mas sem deixar que aquilo tome a sua imaginação como se fosse uma coisa definitiva. Pensa numa pessoa de 80 anos vendo as notícias de hoje. Para uma pessoa de 80 anos, o mundo ia acabar a todo momento. A cada 10 anos, 20 anos, o mundo ia acabar. E não acabou, não vem acabando, provavelmente não vai acabar do jeito que imaginam. Então, assim, ter esse tipo de utopia exagerada a respeito de grandes viradas ou grandes catástrofes, ou uma distopia no caso, não ajuda a gente a chegar em grandes resoluções internas. Então você precisa preservar o seu bem-estar pessoal, cultivando a sua vida presente com as pessoas que você ama, com as coisas que você faz bem, e tendo momentos de conscientização, mas sem se deixar engolir por um catastrofismo, tá bom? Leon Kilbots. Como lidar com pais alcoólatras e ou dependentes químicos? Eu diria de cara que você precisa procurar ajuda de um grupo de anônimos para familiares. Eu acho que esse é o primeiro passo para você começar a ter consciência do que está acontecendo, da gravidade, da extensão e de ter referências de lugares especializados para poder se encaminhar e como lidar com essa pessoa. Qualquer tipo de ajuda que você vai tentar fazer sozinho, eu garanto que não vai ser uma boa empreitada, porque você vai cair nos seus receios, nos seus problemas, você vai se envolver na bola de neve da outra pessoa, e então é melhor você primeiro se preparar, se informar e se informar com gente especializada. Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos sempre tem uma ala para a família, tá bom? Fred, gostaria de tirar uma dúvida. Depressão tem cura em todos os níveis? Grata, beijo, Cris Suzuki. Depressão tem cura, em todos os níveis depende do grau e da extensão e do tempo que a pessoa tá sob efeito também do processo depressivo. Às vezes, num processo mais grave, o processo é mais longo, mas existem tratamentos variados. Desde a terapia, que é um suporte para todos os níveis de depressão, e nos casos mais leves e moderados, a terapia normalmente tem uma boa ação,
Uso de medicação também é uma coisa importante. Existe também um tipo de tratamento menos invasivo, com menos efeito colateral, que é a estimulação eletromagnética. Nem todos os psiquiatras conhecem. No Brasil é um tratamento relativamente recente. Eu acompanho esse processo porque eu conheço quem trabalha com isso. Mas de modo geral, os tratamentos com depressão mais grave, eles têm mais aceitação desses tratamentos de estimulação eletromagnética, que aliás não tem nada a ver com eletroconvulsoterapia, de choque, não tem nada a ver com isso. É outra coisa mais modernosa, mais avançada, tá bom? Mas de modo geral, mesmo essas que podem ser mais resistentes, elas podem ter uma melhora muito acentuada e a pessoa pode ter uma qualidade de vida muito, muito boa. Se isso é considerado cura, então sim, tem cura. Uma outra pergunta aqui do Neto Cândido. Fred, o complexo de Édipo tem uma associação com orientação sexual ou identidade de gênero? Adoro o seu canal, abraços, Neto Cândido. Que pergunta boa e que difícil. O complexo de Édipo é a identificação que uma criança faz com a figura do mesmo sexo e a rivalidade que ela faz... Não, perdão. Uma identificação amorosa que ela faz com o sexo oposto e uma competição com o mesmo sexo. Então o menino fica encantado pela mãe e rivaliza com o pai. A menina fica encantada pelo pai e rivaliza com a mãe. Ou a figura materna e paterna, enfim. Eu acho que tem mais a ver com a identidade de gênero, que é com a identidade masculina e feminina, do que necessariamente com a questão de orientação sexual, que tem a ver com ser heterossexual, homossexual, bissexual. Então, eu acho que nesse sentido, a identificação que você faz com a figura, vamos dizer assim, oposta, sexo oposto ou do mesmo sexo, a dinâmica do Édipo vai interferir nesse aspecto. Mas eu não vou me alongar e explicar isso porque é uma pergunta bem difícil. Então, assim, depois eu formulo um texto sobre isso, até escrevo sobre. É isso, gente. Eu não quero deixar esse vídeo muito, muito longo. Então, se você gostou, curte esse vídeo. Quero continuar fazendo Fred Responde. E me siga nas redes sociais, Fred Matos no Instagram, o blog Sobre a Vida. E se você quiser conhecer mais sobre psicologia, você tem a mentehumana.com.br. A mentehumana.com.br. A gente segue no próximo Fred Responde. Beijo, tchau, tchau. Até.